Roteiro de Estudos 7. No roteiro de estudos de história para esta semana, você irá conhecer um pouco sobre a história dos babilônios, uma civilização que se desenvolveu na Mesopotâmia e que atinge sua hegemonia na região após a decadência dos sumérios e acádios. Para responder às questões no final desse roteiro, leia o texto e assista ao vídeo sobre os babilônios. Babilônios. Originários dos povos amoritas que habitavam a região sul do deserto árabe, os babilônios foram uma das civilizações que ocuparam a região mesopotâmica. Promovendo a dominação dos acadianos, os amoritas realizaram um processo de expansão territorial que alcançou várias cidades da Mesopotâmia. Em meados do século XVIII a.C., o rei Hammurabi consolidou o primeiro império babilônico. Babilônia foi a cidade central da civilização babilônica, na Mesopotâmia, situada nas margens do rio Eufrates. As suas ruínas encontram-se a norte do centro da cidade atual de Hilla, capital da província de Babil, no Iraque, situada 100 quilômetros a sul de Bagdá. Localizada numa região fértil e num entroncamento de importantes rotas comerciais, Babilônia tornou-se um destacado centro econômico e cultural, desenvolvendo uma civilização complexa, sofisticada e cosmopolita, documentada por muitos registros arqueológicos que atestam o cultivo da educação, do comércio, da ciência, de diversas técnicas e da arte, florescendo num vasto conjunto urbanístico cortado por canais e rico em monumentos, templos e edificações imponentes. A sua sociedade era estratificada, dominada por uma nobreza e por altos funcionários do governo, embora pouco se saiba sobre a sua organização social. Foi também um ativo centro de cultura e a religião, de caráter politeísta, liderada por um clero rico e poderoso, exercia grande influência em vários aspectos da vida pública e privada e nas atividades do Estado. Durante o seu governo centralizador e autoritário, Hammurabi ergueu a cidade de Babilônia, que se transformou em um dos mais importantes centros urbanos e comerciais da antiguidade. Além disso, Hammurabi foi responsável por um importante conjunto de leis talhada em um monumento de pedra conhecido como o Código de Hammurabi, ou Lei de Talião. Esse instrumento jurídico, de forma geral, determinava a execução de penas que se igualassem aos prejuízos causados por algum delito, falha ou acidente. Mesmo consolidando esse conjunto de leis e conduzindo o crescimento e a prosperidade do Império Babilônico, uma série de revoltas internas e a invasão dos cassitas e hititas provocaram o esfacelamento do Império Babilônico em diferentes reinos. No ano de 1300 a.C., os assírios foram responsáveis por subjugar todos os reinos que outrora eram dominados pelos babilônicos. Somente no século VII a.C., a queda dos assírios mediante as investidas dos caldeus e medos, possibilitou o reavivamento do Império Babilônico. Durante o governo de Nabucodonosor, a civilização babilônica viveu um período marcado por grandes conquistas militares e a execução de diversas obras públicas. Foi nessa época que os famosos jardins suspensos da Babilônia foram construídos,
que figuram entre uma das principais construções arquitetônicas do mundo antigo. Além disso, foi no governo de Nabucodonosor que os hebreus foram escravizados pelos babilônios. Esse episódio é marcado dentro da cultura judaica como o período do cativeiro da Babilônia. Após a morte de Nabucodonosor, os persas realizaram a invasão da Babilônia. Mesopotâmia. Sociedade. Todos os povos da Mesopotâmia desenvolveram então essa divisão social. Os nobres e sacerdotes pertenciam ao grupo mais privilegiado. Depois vinham os funcionários do Estado, os chefes guerreiros, os artesãos e os trabalhadores do campo. Por fim, os que ocupavam a pior posição na pirâmide social eram os escravos, que podiam ser prisioneiros de guerra ou escravos por dívidas. É importante perceber que a terra era considerada uma propriedade divina. Se os intermediários entre Deus e os homens eram os sacerdotes e os reis, a eles pertencia o usufruto da terra. Dividida em castas, os sacerdotes, os aristocratas, os militares e os comerciantes formaram castas privilegiadas e que representavam a minoria. Na pirâmide podemos observar no topo o rei, em segundo plano, governo local, que podia ser chamado de patese, sacerdotes, guerreiros e comerciantes. No terceiro plano, os camponeses e artesãos. E por último, os escravos.